Shalom, amados. Eu quero falar um pouquinho com vocês sobre dízimos e ofertas, ok? Porque tem uns imbecis que dizem que não há mais necessidade de se dar o dízimo nem a oferta. Lembrando que biblicamente, segundo a lei, ok? E antes dela também, mas segundo a lei já a partir de Moisés, e isso era uma prática já antes dele, nós leremos isso, o dízimo ele foi estipulado para que o sacerdote levita, que não tinha herança dentre as outras tribos, pudessem receber o dízimo para manter-se a si mesmos, e também viúvas, órfãos, trabalhadores diários, os diaristas, aqueles que tinham emprego de vez em quando, e também pessoas estrangeiras. Então, manter o sacerdócio, a viúva, o órfão, o trabalhador diário, o diarista, e os estrangeiros que tivessem na cidade. Então o dízimo serve para isso, para manter pessoas, ok? Manter pessoas, primeiro sacerdote, viúvas, órfãos, trabalhadores ou diaristas, pobres e estrangeiros. O dízimo serve para isso. Mas a minha igreja não faz isso. Bom, vai conversar com o seu pastor, porque serve para isso. Primeiro para o sacerdote, sobrou viúva, órfão, pobre e estrangeiro, ou seja, aquele que não é, nesse caso o termo estrangeiro entra como aquele que pertencia a outro povo que não era crente, só para você entender, beleza? Então a caridade ela se estende, primeiro começa mantendo o sacerdócio, depois a viúva, o órfão, o trabalhador diário, aquele que era diarista, o pobre e o estrangeiro, seja ele o que fosse, que não tivesse condições, que tivesse ali passando pela cidade, podia ser mantido também. Para isso que serve a lei do dízimo, tá? Mas tem alguns imbecis que dizem que não tem necessidade de se dar dízimo, etc. São pessoas frustradas que foram roubadas por picaretas e querem generalizar ou arrumar uma desculpa para não dar oferta, nem dízimo, ou pessoas vagabundas mesmo que não se preocupam com a obra de Deus nem com os missionários, ou que se decepcionaram com farsantes, enfim, pessoas que arrumam desculpa para não dar dízimo e oferta e acabam aí ou por frustração ou por vagabundice mesmo, porque não quer contribuir, acabam abraçando essas ideias idiotas. Mas vamos lá. Hebreus capítulo 7, a partir do versículo 1. Porque este Melquisedeque, que era rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, que saiu ao encontro de Abraão quando ele regressava da matança dos reis e o abençoou, a quem também Abraão deu o dízimo de tudo. E primeiramente por interpretação, rei de justiça, e depois também rei de Salém, que é rei de paz. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo princípio de dias nem fim de vida, mas sendo feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. Considerai, pois, quão grande era este, Melquisedeque, que aqui metaforiza a persona de Cristo, a quem até o patriarca Abraão deu os dízimos dos despojos. E os que dentre os filhos de Levi, da tribo de Levi, que recebeu o dízimo, que receberam o sacerdote, têm ordem, segundo a lei, de tomar o dízimo do povo, isto é, de seus irmãos, ainda que tenham saído dos lombos de Abraão. Mas aquele cuja genealogia não é contada, Melquisedeque, entre eles, tomou o dízimo de Abraão e abençoou o que tinha as promessas. Ora, sem contradição alguma, o menor, no caso Abraão, é abençoado pelo maior, no caso Melquisedeque. E aqui certamente tomam dízimos homens que morrem, segundo a lei. Ali, porém, toma o dízimo, recebe o dízimo, aquele de quem se testifica que vive. E por assim dizer, por meio de Abraão, até Levi, que recebe os dízimos, pagou os dízimos. Porque ele ainda estava nos lombos de seu pai, quando Melquisedeque ele saiu ao encontro, ou seja, ele ainda estava ali, não tinha nem sido gerado Isaac ainda, ele ainda era semente de semente ali. De sorte que se a perfeição fosse pelo sacerdócio levítico, porque sob ele o povo recebeu a lei, que necessidade havia mais de que outro sacerdote se levantasse segundo a ordem de Melquisedeque e não fosse chamado segundo a ordem de Arão?
Porque mudando-se o sacerdócio, necessariamente se faz também mudança de lei. A mudança de lei aqui não é trocar de lei, mas sim mudar de lugar, né? No caso aqui, tirou da tribo de Levi, passou a mesma lei para tribo de Judá por meio do Messias. E tirou a lei da tábua de pedra e colocou a lei na tábua de carne do nosso coração e no nosso entendimento, como diz o capítulo 8, versículo 10, como diz o capítulo 10, é só você ler que você vai entender, beleza? Estou falando isso aqui para evitar distorções. Mas o que esse texto está dizendo? Esse texto não está dizendo que Abraão pagou o dízimo por todos, que ninguém precisa mais pagar o dízimo, não. O que esse texto está dizendo é que antes de que a lei determinasse a petição do dízimo por meio de Levi, né, do sacerdócio levita, Abraão, de quem se originou duas gerações posteriores, Levi, é isso mesmo, duas posteriores, Levi, Abraão já pagava o dízimo a Melquisedeque, que representa o Messias, um sacerdócio que não tem princípio nem fim de dias, eterno. O que isso significa? Que nos dias de hoje, assim como o dízimo era tomado, né, ali pelo ministério levita, deve-se tomar o dízimo, o sacerdócio que foi transferido para Judá pelo Messias. Porque o Messias representa um sacerdócio que não tem fim, que é o de Melquisedeque, que tomou os dízimos de Abraão. Vocês entenderam? Então esse texto em nenhum momento abole a tomada de dízimo ou o recebimento de dízimo. Pelo contrário, a lei foi mudada de Levi para Judá, tribo de onde veio o Messias, de quem nunca se falou sobre o sacerdócio, sobre o serviço ao templo, enfim. Então a lei saiu da responsabilidade da tribo de Levi e passou para a tribo de Judá pelo Messias, como dizem as profecias. E ela foi trocada da tábua de pedra para a tábua de carne do coração, como dizem as profecias em Ezequiel, Jeremias e repetida em Hebreus. Ok? Então isso tem que ficar muito claro. Não é para parar de dar o dízimo, é para continuar dando o dízimo. Em nenhum momento houve sequer uma citação. Mas por que nas epístolas de Paulo, em Atos dos Apóstolos, não se fala de dízimo? Porque o dízimo, segundo a lei, ele é um limite para o desobediente. A lei é para os desobedientes, para os incrédulos, para os irreligiosos, para os pecadores. Se o cara é santo, ele já pratica a lei espiritualmente, já está selada no coração dele. É só ler lá Romanos capítulo 2, a partir do versículo 12, que você vai entender o que eu estou falando. Que serve tanto para judeus quanto para gentios ali. Paulo fala da prática, da justificação pela prática da lei. Então, o que eu quero que você entenda? O dízimo nunca foi abolido. Agora, o que você tem que tomar cuidado? Em estar ofertando e dizimando na vida de vagabundos, de homens que não foram levantados por Deus, que não têm entendimento, que são exploradores, que inventam campanhas, votos e vendem objetos a custo de troca de fé sua por um valor, de um ato seu de fé, justificando esse ato de fé com valores, para que ele enriqueça e você fique na miséria. Não, mas você tem que tomar cuidado. Até porque o dízimo ele serve para manter o sacerdote, aquele que prega a palavra de Deus. Por isso que os obreiros vivem da fé. O que é viver da fé? Viver da fé que você ensinou a pessoa a ter, da fé que você despertou na pessoa. Ela entende a necessidade de manter o pregador por conta da fé que ele despertou na pessoa. Isso é viver da fé, sem estipular valores. A pessoa dá o dízimo dela, a oferta dela, em primeiro lugar mantém o sacerdote, depois a viúva, o órfão, o trabalhador diário, o pobre e o estrangeiro. É assim que se faz. Até porque quando você vai em Gálatas, deixa eu ver se dá tempo aqui da gente ir em Gálatas, capítulo 6, se não me engano, versículo 6, E o que é instruído na palavra, reparta de todos os seus bens com aquele que o instrui. Então, de quem você tem aprendido a palavra, é com esse que você tem que repartir os seus bens, é a esse que você tem que ofertar em sua vida, é a esse que você tem que dar o seu dízimo, porque é esse que tem te apacentado com os ensinamentos que Deus lhe concedeu, com a obra que Deus lhe confiou, com o ministério que Deus lhe deu, que vai servir para te aperfeiçoar, como tem servido por meio dos ensinamentos. Entendam isso. Shalom.